Olá, gente! Chegamos ao nosso último vídeo da playlist teórica sobre introdução à química. Agora a gente vai tratar um pouquinho sobre estados físicos da matéria. Até agora a gente comentou assim sobre estado físico, estado líquido, estado gasoso, transformação de estado físico, mas eu não comentei para vocês sobre aquele lindo esquema de transformação de estado físico. Então, vai aparecer agora na telinha esse esquema e a gente vai compreender cada estado físico juntinhos, beleza? Esse esqueminha que tá aparecendo na sua tela, ele resume as mudanças de estado físico da água. Então, a gente tem o primeiro estado físico sólido, mas eu quero mudar para o estado líquido. O que acontece? Ocorre o processo da fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido após receber energia em forma de calor. Mas se eu quero o contrário, se eu quero passar do estado líquido para o sólido, ocorre a solidificação, que é o oposto, onde o calor é liberado para o meio, passando do estado líquido para o sólido, certo? Já o processo de evaporação ocorre do líquido para o gás ou para o vapor. A evaporação é um processo mais lento, assim, ele vai ocorrer na superfície do líquido, onde a passagem do estado líquido para o gasoso ocorre após receber energia na forma de calor. Mas eu também tenho a minha ebulição, que é a vaporização rápida, onde o líquido ele vai ser agitado e ocorre a formação de bolhas. Já o meu processo de calefação é a evaporação muito rápida do líquido, em contato com uma superfície aquecida, formando bolhas para evaporar. Então, vocês já pegaram uma panela, colocaram no fogo, deixaram lá por 2 minutinhos, depois, sem querer, respingaram um pinguinho sequer de água? Esse é o processo da calefação, porque aquele pinguinho que eu coloquei sem querer na panela, ele vai evaporar muito rápido. Bum, sumiu. Então, esse é um processo da vaporização muito rápido. Já o meu processo da liquefação, é preciso que haja uma compressão do gás ou do vapor. Se a mudança de estado gasoso para o líquido ocorrer apenas pela redução de temperatura, esse processo a gente vai chamar de condensação. Por último, a gente vai falar da sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. E a ressublimação é o contrário, sendo que o último processo é mais difícil de ocorrer. A ressublimação é bem difícil de acontecer. Agora que a gente já compreendeu as mudanças de estado físico, quais são os processos que ocorrem, a gente vai ver de fato como que as molequinhas se comportam em cada estado físico, no estado sólido, líquido e gasoso. Para isso, a gente vai ver mais um esqueminha que eu vou explicar direitinho para vocês como é que essas molequinhas se comportam. Nessa figura, a gente vai perceber que no primeiro quadradinho a gente possui estado sólido. O sólido ele possui volume e a forma constante. Por quê? Se eu trocar esse cubinho de gelo para um outro recipiente, para um becker, por exemplo, ele vai continuar sendo um cubinho de gelo. Ele vai continuar sendo esse quadradinho. Quanto às moléculas, elas são tão próximas umas das outras que elas possuem uma posição fixa. Elas formam um retículo cristalino, elas não têm muita mobilidade. Por isso que a minha forma ela é constante. Já no segundo, que é o estado físico líquido, ele tem um volume constante, mas a minha forma ela é variável. Por quê? Se eu trocar para o Becker, esse líquido, a minha forma ela vai aderir à forma do Becker. Por isso que o volume permanece igual, mas a forma ela vai permanecer variável. Essa parte corta.
Por isso que o meu líquido, ele possui um volume constante, mas uma forma variável, porque ele vai incorporar a forma do Becker. Já as moléculas, elas têm um pouco mais de mobilidade, elas conseguem se movimentar com um pouquinho mais de liberdade. E por último, no estado gasoso, o gás, ele possui tanto a forma quanto o volume variável. Por quê? Eu posso comprimir esse gás, mas eu também posso expandir, dependendo do recipiente que eu vou colocá-lo. Por isso que ele não possui uma forma específica nem volume. E nesse estado, as moléculas, elas conseguem se movimentar em todas as direções. Elas têm muita mobilidade e muita liberdade. E também elas têm uma alta velocidade. E agora que a gente já compreendeu os estados físicos, o que acontece com as moléculas, como é que elas se movimentam, que a gente já compreendeu as transformações físicas, nós vamos dar um passinho a mais, que é a curva de aquecimento da água, que é muito importante que a gente consiga compreender cada etapazinha dessa curva de aquecimento. Nesse meu gráfico, ele possui duas temperaturas marcadas, que é o ponto de fusão, a 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição, a 100 graus Celsius. E vocês vão perceber que tem algumas flechinhas ali delimitando o estado físico da água. Na minha temperatura abaixo de 0 graus Celsius, em qualquer temperatura abaixo, eu possuo a água no estado sólido, que é o meu gelo. Só que na medida que eu vou aumentando a minha temperatura até chegar a 0 graus Celsius, que é o início da fusão, eu vou possuir água sólida. Só que no fim da minha fusão, eu já vou possuir não só mais água sólida, eu vou possuir água líquida. E nesse meio tempo, do início da fusão ao final da fusão, eu vou possuir gelo e água, onde vai coexistir esses dois estados físicos a uma temperatura constante de 0 graus Celsius. Após eu chegar ao fim da fusão, onde eu só tenho água líquida, eu vou começar a aquecer um pouquinho mais essa minha água, até chegar a 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, vai começar a ebulição. A água vai continuar líquida a 100 graus Celsius, mas ela vai começar a ebulir. Nesse período, a minha temperatura ela vai ficar constante. E nela vai começar a existir o estado líquido e o estado gasoso, a uma temperatura constante de 100 graus Celsius. Já no fim da minha ebulição, nessa temperatura constante a 100 graus Celsius, vai possuir só vapor de água. E eu vou continuar aquecendo a minha temperatura, vou continuar aquecendo a água, que já não está mais no estado líquido, está no estado gasoso. Ela vai continuar subindo, mas a partir do momento que passar de 100 graus Celsius, vai existir só vapor de água. E a temperatura pode continuar sendo aumentada, porque nessa última etapa vai existir somente água no estado gasoso. Então, galerinha, finalmente terminamos a playlist de teoria sobre essa introdução à química. E agora nós vamos para a segunda playlist, que é sobre a prática experimental. Eu vou trazer para vocês um experimento muito tranquilinho, muito facinho, mas que vai ser mais fácil da gente visualizar o que acontece nas transformações químicas e nas transformações físicas. Espero que vocês tenham compreendido todos os conceitos, tenham entendido a mensagem que eu tinha para passar para vocês. E é isso. Vejo vocês na outra playlist. Beijos!